Olá, tudo bem com você? Tem muito tempo que eu não posto vídeos no Valorize a Arte, Valorize a História, para quem gosta de conservação e restauro. Nós estamos num período, né, que passamos mais tempo em casa do que qualquer outra coisa, estamos praticamente sem sair. E dependendo de como você usa o tempo, você pode estar fazendo coisas maravilhosas. Uma delas é estudar. Então, além de eu estar trabalhando bastante, eu estou estudando, lendo sobre áreas afins da conservação e do restauro. Porque, como eu já coloquei para vocês, conservação e restauro não é você fazer um curso, não é você fazer uma graduação, pós e ficar por aí. Não, é um estudo constante, materiais novos surgem, técnicas novas surgem. Nossa, tem várias coisas super legais. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de ver sempre o copo cheio, eu tenho aproveitado muito esse tempo para isso. Além de fazer os meus trabalhos de restauro, meus trabalhos de arte, entre outras coisas, eu tenho estudado. E também, lógico, vou olhar trabalhos e divulgações nas redes sociais, né? Hoje o uso do celular e do computador está muito maior do que era antes dessa época. E o que eu tenho visto é um pouco preocupante. Por quê? Eu tenho visto trabalhos, pessoas que se nomeiam conservadores e restauradores e não são. Você pegar uma peça, aí tudo bem, você faz a limpeza, quando faz. Aí dá um jeitinho num dedinho, dá um jeitinho no nariz, dá um jeitinho numa roupa e depois repinta. Isso é restauração? Acho que não, né? Vocês podem ver nessa playlist que eu dou várias dicas, falo de várias coisas relacionadas à conservação e restauro. E uma delas, que vou repetir, e quem me assiste já está cansado de saber, repintura é patologia. É considerado uma patologia, como infestação por insetos, como sujidades, como desprendimento de camada pictórica. Repintura é patologia. Eu tenho 1 ou 2 vídeos nessa playlist que falam disso. E é lógico, a gente não vai citar nomes. Agora, você que tem dúvida se é restauro ou não, se é uma intervenção curativa ou não, se é uma conservação, você precisa entrar em contato com pessoas que têm seu trabalho verificado, têm seu trabalho de longa data. Você vê o trabalho e sabe que é real. Geralmente o restaurador, quando ele não posta, quando ele não faz uma postagem dele trabalhando, ele faz uma postagem do antes e do depois. E se você sabe que o restauro é manter a identidade da obra ou trazê-la de volta em casos de várias patologias, você vai perceber com certeza quando não é restauro. São raríssimos casos, que já até aconteceu comigo e com amigas minhas dentro do restauro, da peça estar com tanta sujidade, estar com camadas de gordura, que uma limpeza na peça parece até que a peça foi repintada. Mas isso são casos raros, é muito difícil acontecer. Na maioria das vezes, é repintura. Já tem pelo menos uns 6 meses, foi antes até desse período, eu vi uma pessoa, né, restauro de imagens sacras e tal. E a pessoa botou o passo a passo. Uma imagem de madeira lindíssima, com somente 30% de perda de camada pictórica. A pessoa fez a limpeza,
fez as correções que precisavam ser feitas, prótese, tudo direitinho. Até aí estava tudo beleza. O problema foi depois. E é geralmente quando o problema se manifesta. Porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer reintegração pictórica ou acham que ela é desnecessária. E resolvem mudar. Quando eu vi, na foto seguinte, a pessoa tinha decapado o santo inteiro. E não havia necessidade disso. Depois, repintou o santo inteiro. Então, assim, é uma coisa que não havia necessidade. Nós temos materiais para, se existe um desprendimento, esses materiais que são adequados, foram testados, esses materiais, eles seguram essa camada pictórica que ainda está, ou seja, que ainda não se desprendeu. E se existe esse material, você arrancar, decapar, deixar a peça nua e fazer de novo, é um atentado à história e à arte. Como eu falo para vocês, os objetos, eles contam história. Por isso que essa playlist se chama Valorize a Arte, Valorize a História. Porque você valoriza a arte, né, de quem fez, de quem policromou, e valoriza a história que aquela peça conta. Que é muito importante. Com essa evolução tecnológica, as pessoas estão esquecendo de contar histórias. Estão esquecendo de lembrar das histórias. E quando eu falo história, não é Chapeuzinho Vermelho, não é Branca de Neve. Eu estou falando das histórias que as peças, que os objetos lembram pra gente. Lembram pessoas, lembram situações, lembram presentes. Nossa, eu sempre gosto de conversar com os clientes de restauro e até com os meus alunos sobre cada peça. Eu gosto de pedir aos clientes mais informações daquela peça. Quanto tempo tem, quem deu, se comprou, como foi. Porque é interessante ter essa vivência. Eu amo a evolução tecnológica. Gosto mesmo, adoro, não escondo isso de ninguém. Mas eu valorizo demais toda a história que vem junto com os objetos, com os livros, com as pessoas. E isso precisa ser mantido. Quando você vê uma peça ser restaurada, né, e simplesmente virar outra, é muito triste. É lógico que todo restaurador, pelo menos a maioria que eu conheço, esbarra com o cliente. Ai, olha, eu quero que mude a cor do manto. Eu quero que ponha um pássaro nessa tela que não tem. Eu quero que faça isso. Gente, é lógico. Só que a sua obrigação como profissional é tentar demover o cliente dessa ideia com argumentos que mostrem a ele a necessidade de valorizar aquele trabalho e a história daquele trabalho. Quando você não consegue fazer isso, eu, particularmente, Tereza, eu não pego o trabalho. Tá? Eu não pego, por quê? Porque se eu falo isso tudo que eu estou falando para vocês, não é coerente eu aceitar um trabalho onde o cliente pede para mudar a cor do manto. Uma coisa é você pegar para restaurar uma peça que sofreu uma repintura e o cliente agora pede para trazer de volta a cor original, que por meios de materiais você consegue fazer. Um exemplo: um manto que é azul escuro
e pintaram de azul cerúleo, um azul bem mais claro. O original é aquele azul escuro. Então, o cliente chegar e falar, eu quero que volte ao azul escuro, não é você pintar de azul escuro, é você tirar, retirar através de uma decapagem, fazendo com os materiais corretos, que pode ser tanto uma decapagem mecânica ou química, fazendo com todo cuidado, trazer a pintura original. Não é chegar por cima do azul cerúleo e pintar o azul escuro, tá? Então, existe essa diferença. A repintura, ela repinta mesmo. Ela dá uma outra cara, põe uma outra roupa. E aí é patologia. É lógico, até com os meus alunos, muitas vezes me perguntam, pô, Tereza, mas já não tem tinta nenhuma, já não tem policromia nenhuma nessa peça, caiu tudo, ou então saiu tudo. Isso acontece muito com peças também de gesso, que por algum tipo de umidade a tinta se desprende, acontece. Às vezes aparecem peças que tá praticamente no gesso puro. Aí é uma outra questão, aí já não é repintura. Aí tem todo um esquema de você tentar ver se o cliente tem foto daquela peça antes. Se ele não tiver, é um trabalho de pesquisa. Acontece muitas imagens de madeira que vai desprendendo a tinta, desprendendo a camada pictórica e sai folha de ouro, sai tudo. Muitas vezes a peça chega no ateliê, às vezes só com o rosto, o restante já caiu tudo. Aí existe um trabalho de pesquisa, quando você sabe quem fez, quem policromou, se você não souber mais ou menos o estilo do artista, conhecer os atributos daquela imaginária. Mas aí é uma outra história. Não você ter a peça toda feitinha, toda bonitinha, somente com as patologias que precisam ser tratadas, e aí simplesmente passa a tinta. Aí realmente não dá, né, gente? E eu tenho visto muito isso nas redes sociais. Então, se você quer saber mais, se você quer entender mais, procure alguém que você conheça, que já tenha restaurado uma peça, ou então que indique algum restaurador, ou então vai à caça de informações, mas não uma só. Olhe várias, porque atualmente dentro do mundo da internet tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins. Então você tem que buscar sempre essa informação de várias fontes, para você ter certeza que aquilo é um procedimento correto ou não. Bom, dei esse meu recado depois de tanto tempo. Prometo voltar com os vídeos de conservação e de restauro, mas peço uma certa paciência, porque realmente o tempo está curtinho para isso. Mas prometo que vão vir mais vídeos, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui até agora. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me encontre nas redes sociais. É muito importante você estar sempre checando. Se você quiser saber sempre quando tiver um vídeo novo aqui no canal, não só de conservação e de restauro, mas de outras playlists, clique no sininho e fique atento às notificações. Um grande abraço, sejam felizes e até o próximo vídeo, porque nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história, sempre. Tchau, tchau.